Olá, meu nome é Roberta Messoni, o nome da minha colega é Camila Ferraz. Conforme o assunto proposto, então, nós escolhemos a leishmaniose científica. Essa pesquisa foi feita através de artigos científicos para ficar de forma clara e de forma acadêmica a pesquisa em si, tá? Com nomes técnicos. E dentre eles, nós resolvemos então pegar tópicos importantes, né, para poder desenvolver o nosso infográfico. Dentre eles, nós escolhemos os principais tópicos que são a distribuição geográfica, epidemiologia, quais são os tipos da leishmaniose que ela se apresenta, quais são os vetores, forma de diagnóstico, a simatologia da doença e a profilaxia. Iniciando então pelo tópico da distribuição geográfica, a leishmaniose então ela é caracterizada como uma doença, como uma parasitose, uma doença infecciosa zoonótica. A zoonótica, em termos medicinal, significa que ela passa do animal para o homem a transmissão dela. Ela abrange todo o mundo, né, com essa doença, distribuída nos 4 continentes. Há relatos, então, que a propagação da doença ocorreu no continente americano durante o período colonial. Então, há indícios, né, que a propagação dela foi bem nessa época. Os antigos tinham com frequência, né? Hoje em dia não se ouve falar tanto, né? Mas não é uma doença que foi erradicada, muito pelo contrário, né? Nós fazemos pesquisas e ela está em alta, mas antigamente era mais frequente essa doença, ela era mais predominante do que nos dias de hoje. Ela tem poucos indícios, que é o que nós vamos ver na epidemiologia. Bom, tópico então da epidemiologia no país, aqui no Brasil, conforme dados retirados da Vigilância Epidemiológica e da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, foi feita uma avaliação que fez a comparação da situação da leishmaniose tegumentar e da visceral. Na leishmaniose tegumentar foi observado um coeficiente de detecção de 10,45 e 22,9 de incidências de casos a cada 100 mil habitantes. Em relação à leishmaniose visceral, observou-se nos últimos 10 anos casos de 3.156, né, a incidência a cada 2 casos por 100 mil habitantes. A faixa etária predisposta, então, a ter a doença são crianças menores de 10 anos, que fica em torno de 54,4%, e sendo que 41% dos casos da leishmaniose visceral são crianças até 5 anos de idade, mais ou menos, que é a estimativa, então, dessa. Então agora eu vou falar um pouco mais sobre o que é a doença leishmaniose. A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por um protozoário do gênero Leishmania. Esse protozoário é considerado um parasita. A sua transmissão é através da picada do mosquito palha. O mosquito palha, ele é díptero. O que significa isso? Di, duas, ptero, asas. E também são hematófagos. Mas somente a fêmea é hematófago. O hematófago é o que se alimenta de sangue. Então, os mosquitos, eles gostam de lugares úmidos, escuros e sem vento. Os flebotomídeos, ou mosquito palha, eles infectam ao picar o animal portador da doença. Ao se infectarem, eles conseguem infectar o homem através da sua picada. Normalmente, o portador da doença leishmaniose é o cão. A leishmaniose se desenvolve no tubo intestinal do hospedeiro invertebrado, na forma de promastigota. E através da picada, ela se transforma na forma amastigota. A multiplicação da forma mastigota ocorre em diferentes tecidos. Por esse motivo, temos 2 formas da doença: a forma cutânea e a forma visceral. Na forma visceral, alguns casos são assintomáticos e outros casos desenvolvem sintomas como febre, diarreia, tosse seca e principalmente hepatoesplenomegalia. Pode acontecer icterícia também. Na fase mais avançada da doença, os pacientes desenvolvem edema e ascite.
A leishmaniose cutânea, ela se define pela presença de lesões que se iniciam no ponto de inoculação pela picada do mosquito. A prevenção da leishmaniose, ela é baseada no controle do mosquito palha, com o uso de inseticida. E para a prevenção dos cães, existe a vacinação e ela pode ser feita a partir dos 4 meses de idade. Então era isso o nosso trabalho. Falo por mim e pela Roberta, nós gostamos muito de fazer essa atividade e aprender mais sobre essa doença, leishmaniose, que não é tão conhecida, mas é muito interessante aprender novos assuntos e novas doenças. Era isso, muito obrigada.